Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverente. Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35. Você só me acompanha em espírito. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, ou 100 denários. Lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo eu te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um o seu irmão e as suas ofensas. Poder sentar, amados? A igreja nossa lá tem relógio para tudo lá. Tem relógio ali, então eu estou sem horas aqui. Na hora que for hora, você vem aqui me avisar que já acabou a hora, tá bom? Mas eu prometo ser bem breve. Queridos, o Deus que nós servimos, ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós somos a tricotomia humana. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e que habitamos num corpo. Somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos num corpo. O nosso corpo, queridos, ele tem data de validade. Salmo 90, versículo 10, que foi determinado que nós vivêssemos 70 anos. Alguns, pela sua robustez, chegariam a 80. E o que passar disso é enfado e canseira. É a palavra, Salmo 90, versículo 10. Mas o nosso espírito, ele é eterno. E a nossa alma, queridos, presta atenção, a nossa alma é como se fosse o GPS do nosso espírito. Se você ler a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver os dons espirituais. Os dons espirituais, Deus deu para ser colocado no nosso espírito. E se você ler Gálatas capítulo 5, versículo 22, você vai achar lá o fruto do Espírito, que é colocado na nossa alma. Alma, queridos, são os nossos sentimentos. Alma é as nossas paixões, a nossa vontade, a nossa razão, o nosso intelecto. Alguns têm 5 faculdades, alguns são poliglotas, falam mais de 4 línguas, certo? Isso tudo é relacionado à nossa alma. Talvez você já ouviu falar, alguém vir aqui pregar de Deus. Talvez você já veio alguém aqui, já veio pregar do Espírito Santo. Outro já veio aqui, já pregou sobre Jesus, né? Talvez você nunca ouviu uma mensagem sobre a alma. E o Espírito do Senhor me trouxe uma palavra para me trazer para a sua alma. Se você pegar a tua Bíblia, você lê lá a palavra coração, que você vai achar mais ou menos 1004 vezes a palavra coração. A palavra coração, irmãos, coração é um órgão cheio de músculo que tem a função de bombear sangue para o seu corpo. O coração não fica triste. Estou com o coração estou entristecido, né? Eu estou perturbado, meu coração. Não, irmãos, coração é um músculo, é um órgão cheio de músculo. Mas quando você lê na palavra do Senhor a palavra coração, a nossa alma é dividida em razão e emoção. A emoção, os sentimentos,
é coração. Você vai achar 1004 vezes escrito a palavra coração, relacionado a parte da nossa alma chamado sentimentos, emoções, certo? Vontades. Alguém, talvez amanhã você vai encontrar alguém, ou talvez hoje, que é dessa igreja e não veio. Aí você vai falar assim: por que você não foi na igreja hoje? Aí ele disse assim: eu não estava com vontade. Queridos, ninguém serve a Deus por vontade. Ninguém serve a Deus. Vontade dá e passa. De repente hoje você acordou com uma vontade de comer feijoada, mas pelo andar da carruagem você não comeu feijoada. Vai, pastor, mas eu ainda estou com vontade de comer feijoada. Outra vai, passou. Não, irmãos, nós não podemos servir a Deus por vontade. Nós temos que servir a Deus, aleluia, com alegria. Nós devemos apresentar a Ele com alegria, aleluia. Isso está relacionado à nossa alma. Eu vejo alguns irmãos aqui que talvez pode conhecer um mato, uma erva daninha chamado guanchumbi. Quando eu era menino, talvez da idade daquele menino, minha mãe mandava eu ir no mato colher guanchumbi para fazer vassoura, para varrer o quintal, para poder varrer o forno, que fazia muito pão no forno a lenha. Olha, quem conhece esse negócio, eu duvido você arrancar com a mão. Não arranca, você quebra, mas não arranca esse negócio. E a raiz não é de 10 metros, é uma raiz pequenininha, mas entra ali. E assim, querido, é a alma do homem. Tem muitas pessoas que não conseguem perdoar a ofensa de alguém. A palavra aqui nos diz que esse senhor, esse servo, lhe devia 10.000 talentos. Um talento é o valor de 12 quilos de prata. 10.000 talentos dá 120 toneladas. 120 toneladas. Precisaria de 4 carretas para carregar esse tanto de prata. Eu não sei quanto custa o quilo de prata. Eu estava tentando entrar na internet para ver quanto custa o quilo de prata. Eu acho que é na casa de 900 a 1.000 reais. Se você pegar 120 mil quilos a 1.000, dá 120 milhões. É uma dívida impagável. Ou você pode pagar, eu não posso. 120 milhões é uma dívida impagável. E a Bíblia, a palavra do Senhor diz que aquele senhor, quando aquele homem pediu mais um tempinho, ele viu que não dava para pagar. Ele falou: perdoado está a tua dívida. Mas saindo aquele homem, ele andou um pouquinho mais e achou lá um colega, um conservo, que lhe devia 100 dinheiros, que equivale hoje a uma dívida de 10.000 reais. Um dia de trabalho, 100 dias de trabalho a 100, daria 10.000. A 70 daria 7.000 reais. É uma dívida que dá para pagar, não é impagável, dá para pagar. Ele pediu só um tempo, ele não falou para perdoar. O que ele fez? Foi lá e prendeu. Mandou prender para pagar a dívida. Querido, os nossos pecados eram tantos. Se eu perguntar assim: tem alguém nessa noite que não pecou hoje? Eu duvido que vai ter mão para levantar. Todos pecamos. Nós pecamos em atos, pensamento, palavras e omissão, certo? Mas a nossa dívida para com Deus era impagável. E sabe o que Jesus fez com a minha, com a tua, com a nossa dívida? Pegou tudo e lançou no mar do esquecimento. Só devia estar escrito assim, que tinha que colocar uma plaquinha assim: proibido pescar. Que de vez em quando tem alguém querendo saber o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer, né? Mas a Bíblia, a palavra do Senhor, Miqueias capítulo 7, versículo 19, que ele pegou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. Aleluia, uma dívida impagável, e ele perdoou. Aí, querido, quando nós não perdoamos, sabe, eu acredito que essa igreja tem uma ceia por mês. Tem igreja que tem uma ceia por ano. Tem pessoas, queridos, que estão lá, que já não tomam a ceia há 10 anos. Há 10 anos. Sabe por quê? Porque de repente alguém passou assim, o último aqui pisou no pé dele e não pediu desculpa, né? Não estou falando nem perdão, não pediu desculpa, ficou com mágoa. Ou então está dirigindo o carro, irmãos. Você que está dirigindo o carro, você tem que ter atenção no trânsito, não quem está passando do lado do. Olha, o pastor passou e nem me viu, nem falou para o Senhor, né? Não me considera. Se eu tivesse um carrão, se eu fosse rico, ele tinha me visto. Mas, irmãos, e às vezes não consegue liberar o perdão. Não consegue liberar o perdão. Deixa eu entrar um pouquinho mais, porque as horas vão embora. Quando nós não liberamos o perdão, a palavra do Senhor nos diz aqui que esse Senhor mandou prender ele e foi entregue a espíritos atormentadores.
talvez alguma Bíblia aqui, numa outra linguagem, está escrito assim, aos verdugos, certo? Aos verdugos. Esses espíritos atormentadores, é mais ou menos assim, quando eu, vou pegar eu, quando eu não libero o perdão, irmãos, às vezes é uma coisa tão, sabe, não dá para explicar, mas sabe aquele ganchumbo que eu falei para você, que você não consegue arrancar? Às vezes, a não liberação do perdão é uma sementinha que vai nascer e vai criar raiz de amargura. Raiz de amargura. Vamos pegar Jacó? Vamos pegar Jacó. A palavra do Senhor diz que ele foi lá, enganou seu pai, roubou a primogenitura do irmão dele, saiu com uma mão na frente e outra atrás. 20 anos depois ele está voltando, ele estava em Padã Arã, ele estava voltando aonde seria no futuro Canaã. Quando ele estava voltando, 20 anos depois, a Bíblia diz que ele lutou com o anjo. E quando ele lutava com o anjo, querido, ele falou assim: eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Aí ele falou: tá bom, vou te abençoar. Como você chama? Aí, irmãos, ele quase que chorou, porque o nome Jacó quer dizer usurpador, entendeu? Enganador. E aí, como se voltasse a fita, eu quero imaginar que durante esses 20 anos, Esaú, que foi enganado, você acha que ele perdoou? De maneira alguma. Passou 20 anos, pastor, mas ele... Não, irmãos. Quando a Bíblia diz que ele catou 400 homens e foi em direção a Jacó, a Bíblia diz que quando Esaú ficou sabendo que ele vinha vindo, pegou 400 homens e foi em direção dele. Não foi para dar beijinho, não foi para dar um abraço, não. Não foi, irmãos, 20 anos. Então, às vezes, irmãos, quando nós não liberamos perdão, cria uma raiz de amargura. Deixa eu entrar um pouquinho mais na palavra. E essa raiz de amargura, hoje, irmãos, quando eu me converti há 34 anos, pouquinho, quando eu me converti, tinha muitos endemoniados. Um culto como esse era difícil não ter um endemoniado, sabe? E não precisava nem expulsar. Durante o culto, os louvores, as pessoas ficavam endemoniadas, a gente ia lá, expulsava o demônio, e parece que ele morreu, né? Parece que ele tirou férias, parece que ele, né? Não gosta mais de fazer isso, não, irmãos. O inimigo das nossas almas, ele mudou a estratégia. Antes ele atingia o espírito, não que ele não atinja, ele atingia, a pessoa ficava possessa. Se dependendo da pessoa, quebrava toda a igreja. E os obreiros, os pastores, às vezes iam expulsar e não conseguiam expulsar, né? Mas parece que ele mudou, parece que ele não faz mais isso. Ele faz, mas só que hoje ele mudou a estratégia. Ele está atacando a alma do homem. Deixa eu falar um número para você que talvez você não saiba. Nós temos aqui o EM, Hospital de Loucos, aqui, vamos assim, para você entender melhor. 10% que está internado lá são evangélicos. 10%, diga misericórdia. 10% são evangélicos. E não são membros, são pastores. Pastor, o que é isso? São pastores, são missionárias, são evangelistas, são obreiros. 10%. E sabe qual é o diagnóstico que os médicos colocam aos psiquiatras? Esquizofrenia religiosa. Por quê? Porque o inimigo da nossa alma está atacando a nossa alma, a alma dos filhos de Deus. Eu estou falando para nós, eu não estou falando nem lá fora, irmãos. Se ele ataca nós, os filhos de Deus, imagina lá fora, a alma do homem. O diabo, ele é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Uma das coisas que ele coloca no coração, que é a alma, né? Que eu já disse para você que o coração não tem sentimento, que ele coloca na alma, no sentimento humano. Primeira coisa, complexo de inferioridade. Uma outra coisa, eu sou feio, né? Irmãos, quando nasce a criancinha, ali, tem um nenenzinho ali, todo mundo fala assim: olha, é a cara do pai, né? Aleluia. Se você é a cara do pai, teu pai é lindo, nosso Deus é lindo. Primeira coisa, ele coloca no coração, a pessoa olha no espelho, eu tenho que mudar isso, eu sou feio, eu sou horrível e tal, e sabe, eu não sou nada. Uma outra coisa, Deus não me ama, não é verdade. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Então o diabo é o pai da mentira, nunca se firmou na verdade. João capítulo 8, versículo 44. Então ele começa a colocar na alma do homem. Sabe, irmãos, lá no fruto do Espírito tem o gozo. O gozo é alegria. Salmo
Salmo 41, versículo 22, se eu não estiver enganado, está escrito assim, que na presença dele, até a tristeza salta de alegria. Na presença dele. Aqui está falando do Leviatã. O teu Deus é maior que o Leviatã, não é? Eu acredito que o nosso Deus é muito maior do que... Se na presença do Leviatã a tristeza salta de alegria, e na presença de Deus? Gozo, prazer, alegria, satisfação. Irmãos, sabe o que é melhor que gozo? É o júbilo. Quando eu estou feliz, quando eu estou alegre com você, todos nós juntos, aí o nosso gozo se transforma em júbilo. Alguém passa aqui e fala, meu Deus, que povo feliz, que povo alegre. Queridos, está faltando alegria no nosso meio. Eu não estou falando no mundo, não. No mundo, irmãos, antigamente tinha o circo, as pessoas iam lá para ver o palhaço. Os circos estão acabando, hoje tem o tal de stand-up, que custa 60, 80, 120, tem uns que cobra até mais caro que isso. As pessoas vão lá para dar risada, achando que a risada que ele vai dar lá vai o tornar feliz. 10, 15 minutos depois ele está triste, e aí ele só vai dar umas risadinhas quando ele começar a lembrar das piadinhas do show do stand-up. O mundo está desse jeito, mas nós não somos mundo, nós somos filhos de Deus, nós estamos na presença do Senhor, aleluia. E uma das coisas que nos faz perdemos a alegria, que faz com que há uma raiz de amargura dentro do nosso coração, é a falta, a liberação de perdão. Nós precisamos liberar perdão. Lá na oração do Pai Nosso está escrito assim: Pai, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos. Não é assim? Irmãos, Jesus ensinou isso. Sabe por quê? Porque o nosso adversário, quando você vê essa parte aqui, que nós somos, nós não, né? Diga, você já liberou perdão. Mas quem não libera perdão, a Bíblia diz que eles são entregues a espíritos atormentadores, a verdugos. Sabe, hoje diz que não existe mais, né? Mas antigamente tinha o tal do pau de arara, né? Que os caras iam lá, eles eram presos, enfiavam agulha debaixo da unha, e você imagina de tortura, entendeu? Os espíritos atormentadores é mais ou menos assim. Você vem para a igreja, a palavra do Senhor diz: trazei todos os dias uma casa do Senhor e fazei palavra de mim, se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vós as mais ricas e copiosas bênçãos. Aí você dizima. Então, se você dizima, irmãos, presta atenção aqui, se você dizima, então automaticamente as bênçãos vêm. Não digo talvez, eu não digo será, as bênçãos vêm. Mas os espíritos atormentadores, vamos fazer uma analogia. O anjo vem trazendo a bênção, o espírito atormentador fala: não, você não pode abençoá-lo. Mas ele dizimou ao coração dele, ele não liberou perdão. Irmãos, o perdão é tão sério que a palavra do Senhor diz assim: quando você for trazer a sua oferta na casa do Senhor e você tiver alguma coisa contra o teu irmão, vai, reconcilia com ele para depois você pegar, levar a oferta. É a palavra, irmãos. Não é a Assembleia que fala isso, não é Batista, é a palavra do Senhor. Nós precisamos, porque as bênçãos de Deus, irmãos, estão, a palavra do Senhor nos diz que os espíritos atormentadores estão nas regiões celestiais. E o trabalho dele, irmãos, é tirar a alegria do povo de Deus, roubar a fé do povo de Deus, a satisfação, o prazer, sabe? Primeiro, irmãos, se você dizima, se você oferta e você não vê as bênçãos de Deus, a palavra do Senhor diz que em tudo que nós colocarmos as nossas mãos, será abençoado. Aí, irmãos, se você é pedreiro, se você faz coxinha, se você faz cocada, se você eu sou de uma época que tinha lavadeira, que fala, né? De roupa, né? Que lavava por dúzia. Hoje tem as lavanderias, né? Mas se você for lavar roupa, Deus vai abençoar o trabalho da tua mão. Aleluia. Mas aí, você crente nessa palavra que é fiel, que é verdadeira, você faz. Mas as coisas começam a não acontecer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que não perdoa será amarrado de pés e mãos. A palavra do Senhor diz que onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, será abençoado. Onde nós colocarmos, sabe? Mas se nós não liberarmos o perdão, as bênçãos de Deus não podem vir sobre nós. É muito sério, é muito sério. E quando eu me converti, há 34 anos atrás, quando eu falei que tinha muitos endemoniados, nessa época, depressão é para rico. Só rico tinha depressão. Pobre, irmãos, não tinha depressão. Era frescura, né?
Era loucura. Pobre não tinha depressão. Hoje crianças estão ficando com depressão. Hoje os psiquiatras, os psicólogos estão tentando achar um comprimidinho, né? Um sonífero, um calmante, um remédio para acabar com a depressão. As pessoas não comem, as pessoas não conseguem dormir. Já orei por pessoas, já vi pessoas que tomavam 2, 3 tipos de calmante para poder dormir. E mesmo assim, às vezes não conseguia dormir. Já orei por uma criança de 10 meses, que ela não dormia. E ela mamava no seio da mãe, e aí a mãe dava para poder parar de chorar, mesmo assim não parava de chorar, era dia e noite. Eu orei por uma criança com 10 meses, que não era por causa de depressão, mas eu estou falando sobre sono. Nós oramos, ela dormiu das 5 horas da tarde até quase meio-dia no outro dia. A mãe e o pai ficou preocupados, achou que tinha dado alguma coisa. E ela ver se a criança não tinha morrido, né? Porque 10 meses não dormia. Então, irmãos, o sono é uma coisa que parece que é banal, não é? Fica sem dormir para você ver. Depois você fala comigo, fica sem dormir. Aí, irmãos, a depressão tira o sono. Tira. A alegria foi a primeira coisa que a depressão tirou. A alegria. Prazer, satisfação, gozo, já era. A depressão tira. Alguém fala assim, fulano é depressivo, mas é feliz. É nada, irmãos, é nada. É nada. E aí, irmãos, vai passar os anos e a pessoa vai morrer. Vai morrer de depressão. Alguém já viu o atestado de óbito escrito a causa depressão? Se alguém viu, levanta a mão. Não existe, irmãos. Mas a depressão é mais ou menos, um carro ele tem 4 pistões. Quebra um para você ver. Ele vai andar? Vai, com uma certa dificuldade. Para toda a vida não, um certo tempo, até que vai acabar fundindo. Então, você imaginou o coração trabalhando 75%. Vou além, o estômago. Tem pessoas que vão lá, fazem raio-x, fazem endoscopia, faz um monte de exame e não acha nada, né? O estômago dói. Aí, irmãos, então lá na frente vai colocar lá insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, tudo por causa da depressão. Irmãos, e aonde que está a depressão? Nos olhos, no fígado? Não, irmãos, na nossa alma, na alma do homem. Na alma do homem. E uma das portas para que o inimigo das nossas almas possa atingir a nossa alma, primeira coisa, é a não liberação do perdão. Um dia, preguei em São Paulo essa mensagem, a igreja tinha um bom número, e depois que eu ministrei a palavra, aí a pessoa veio chorando, pedindo para mim orar. Irmãos, é coisa que fazia 20 anos, coisa que tinha feito antes de aceitar Jesus. Aí, irmãos, já fazia 20 anos, e o desejo da filha era que o pai morresse, queria que o pai morresse. Falei, mas ele serve a Deus? Serve, na igreja tal. Mas ela queria, mas depois daquela palavra, ela chorou muito, falou, mas eu não consigo liberar perdão. Irmãos, se você pegar o ganchumbe e for tentar arrancar a raiz de amargura, vai quebrar, vai nascer de novo, vai brotar e vai nascer, porque a raiz vai ficar lá. Algumas pessoas, depois dessa ministração, que nós oramos, as pessoas falaram assim, pastor, parece que tirou 300 quilos aqui do meu ombro, estou leve, né? E um sorriso de orelha a orelha. E não é porque alguém fez palhaçada, não é porque assistiu um show de stand-up, não, aleluia. Primeira coisa, foi tirada toda a raiz de amargura, de ódio. Liberar perdão, irmãos, não é fácil. Deixa eu falar algo para você. Tem um ditado chinês que diz assim, ó, perdoe o seu amigo, mas nunca o confunda com o seu, ou melhor, perdoa o seu inimigo, mas nunca o confunda com o seu amigo. Liberar perdão não quer dizer que você tem que comer churrasco com ele todo dia. Não. Tomar cafezinho? Não. Ir na casa dele? Não, irmãos. Libera o perdão. Abençoa ele. Abençoa ele. Aí alguém diz assim, pastor, eu libero o perdão, mas tem que vir aqui pedir perdão. Não, irmãos. Quem está sendo prejudicado é você. Porque às vezes a pessoa faz algo pra gente, irmãos, e ela leva a vida dela normal. Entendeu? Tudo dá certo. E por nós não liberarmos o perdão, nós pagamos o preço. Pés e mãos. Por quê, irmãos? Porque Jesus perdoou o nosso pecado. Qual o preço do nosso pecado? 10 mil talentos.
E às vezes a gente não quer perdoar, não vou nem falar sem dinheiro. Às vezes a gente não quer liberar um dinheiro. Um dinheiro é um dia de serviço. Às vezes nós somos perdoados 120 toneladas de prata e nós não queremos liberar 50 reais. 50 reais. Quem perde, irmão? Somos nós. Nós precisamos liberar o perdão. Jesus falou assim, olha, se alguém bater do lado direito, ou do lado esquerdo, não sei, dá outro lado. Pastor, mas não é fácil. Mas quem está falando que é fácil? Servir a Deus é fácil, irmãos? Não é. Mas eu quero ser abençoado, nós queremos ser abençoados. Então, nas regiões celestiais, segundo alguns teólogos, é um palmo acima da nossa cabeça, é as regiões celestiais. Aqui estão anjos e demônios. Anjos pelejando por você e demônios lutando contra você. A palavra do Senhor, irmãos, diz que nós temos um advogado junto ao Pai, chamado Jesus Cristo, que está intercedendo, e nós temos o Espírito Santo para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. E muitas vezes, querido, nós simplesmente, por não liberarmos o perdão, nós damos legalidade ao inimigo das nossas almas. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Deixa eu repetir. Mateus capítulo 16, versículo 18, se eu não estiver enganado, acho que é isso aí, está escrito que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Por que que o Senhor disse isso, irmãos? Porque muitas bênçãos nossas, nós entregamos e está lá, mas a Bíblia diz que Deus nos dá autoridade para arrebentarmos as portas do inferno e pegarmos, é meu, é seu, é nosso. Quando Jesus foi tentado, preste atenção, Jesus foi tentado, teve uma hora lá que Satanás pegou, mostrou todos os reinos, toda a glória, né? E disse assim, olha, se você me prostrar, eu vou te dar, né? Porque tudo, olha só, irmãos, deixa eu falar para você, porque tudo isso me foi entregue. Quem entregou foi Deus? Nós entregamos. Você está entendendo? Quando Adão caiu lá no jardim do Éden, foi entregue ao príncipe das trevas deste mundo. Então ele chegou diante de Jesus e falou assim, tudo isso eu te darei, porque tudo isso me foi entregue. Pode ler na palavra do Senhor, tudo isso me foi entregue. Então quando nós não liberamos perdão, um monte de bênção nós perdemos, um monte de bênção. Aí algumas pessoas, que não é o caso dessa igreja, mas algumas igrejas, algumas pessoas vêm para a igreja porque elas querem a bênção financeira. Por que você acha que a igreja da mídia, sem falar o nome, ela vai de vento em popa? Porque as pessoas vão lá para ficar rico. E quem foi que falou para você que Jesus morreu para você ficar rico? Jesus morreu para escrever o seu nome no livro da vida, para perdoar os nossos pecados, para remir de todo. Sabe o que é remir, irmãos? Remir, remissão, remidos, significa comprar, adquirir de novo. Nós éramos de Deus, quando o homem pecou no jardim do Éden, nós fomos adquiridos de novo, nós fomos comprados de novo. Imagina um Fusca, deixa ele, sabe, não sei nem como é que fala, deixa ele bem bonito, né? Muda tudo e tal. Aí você pega esse Fusca e vende por X. Aí a pessoa tira as rodas, tira os pneus, põe tudo original feio, tudo estourado, porta nem fecha mais. Aí você vai lá e você vai pagar mais caro do que você vendeu. Jesus fez assim, nós éramos dele. Quando ele morreu na cruz do Calvário, nós somos remidos, nós somos redimidos, nós somos perdoados. A cédula do pecado, ele rasgou, então nós somos comprados de novo. E aí, irmãos, foi para isso que ele morreu. Foi para isso. Não foi para você morar, lá é Framboyant, em Pompeia, aqui é Esmeralda. Não foi para você morar na Esmeralda. Não foi para você ter 4. Jesus morreu para te levar para o céu. O céu não dá para comparar. Queridos, a palavra do Senhor diz, lá as ruas são de ouro e de cristal. Lá os muros são de jaspe. Lá, irmãos, não dá para... Olha, a maior mansão... Tem um cidadão que diz que é pastor aqui no Brasil, todo mundo conhece, da mídia, diz que as torneiras do banheiro dele é tudo de ouro. Não é banhado de ouro, não, é tudo de ouro. Mas não dá para comparar com a minha mansão, com a sua mansão. Amém, irmãos? Não dá para comparar. Foi para isso, aleluia. Então, quando você veio para a igreja, foi para que os nossos pecados fossem perdoados, foi para escrever o nosso nome no livro da vida. E se nós formos até o fim, aleluia, nós vamos herdar a coroa, a qual o justo juiz nos dará. Foi para isso. As outras coisas são consequência.
Deuteronômio capítulo 22, versículo 2: e as bênçãos do Senhor virão sobre nós. É a palavra do Senhor. Aí, irmãos, algumas pessoas vêm para a igreja, dizimam, ofertam, batizam, entendeu? A igreja da mídia, lá quando o camarada peca, ele pode batizar de novo. Tem pessoa que já batizou 30 vezes lá. Diga misericórdia, 30 vezes. Entendeu? 30 vezes. Aqui não, graças a Deus, né? Mas lá, diz que lá já pode batizar. Tem pessoas que já batizou 30 vezes. Irmãos, aleluia. Mas não foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Não foi para isso que ele deixou o trono de glória e sofreu. Sabe? Sofreu. Ele era Deus? É Deus. Jesus é Deus. Ele estava como Deus? Como Deus. Mas ele também estava na natureza humana. Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele tinha dor, tinha fome, tinha sono, tinha sede. Porque você já imaginou Jesus jejuando 40 dias como Deus? Moleza, né? Moleza. Sem comer, sem beber, né? Mas ele estava como homem. Ele sofreu, sabe por quê? Para perdoar os meus pecados, para escrever meu nome no livro da vida. Então vamos liberar o perdão, vamos receber as bênçãos de Deus, vamos, sabe, parar de viver, sabe, um evangelhozinho, sabe, irmãozinho. Não, Deus é grande, Deus é maravilhoso, as bênçãos de Deus é incomparável, inumeráveis, aleluia. E muitas vezes deixamos de ser abençoados porque nós fazemos como este homem aqui, não liberamos o perdão, sabe? Tem filho, quero acreditar que não é aqui, que aqui não tem filho que já não fala com o pai há mais de 10 anos, não fala com o pai há mais de 10 anos, filha com a mãe, mãe com filho, que é mais difícil, não falam, e muitas vezes estão dentro da igreja, muitas vezes podem ser até obreiros, muitas vezes pode ser o maior dizimista da igreja, mas se encontra numa condição como essa. Quem está perdendo? A igreja? Não, somos nós. Somos nós que perdemos.